Estamos mais uma vez agora com Maísa e, embora tenha sido um testemunho muito forte, muito triste, e sabemos o quanto é difícil ter que repetir, né? Como ela sempre faz, porque é necessário falar. Então, nós queremos agora agradecer a você por estar aqui com a gente. E a pergunta que não quer calar: como é que depois de tudo que você viveu, você conseguiu andar, caminhar de novo? Eu acredito que eu fui forjada a aprender a recomeçar. Eu fui jogadora de basquete profissional e desde muito cedo eu aprendi a perder e continuar. Depois eu fui modelo e modelo eu aprendi a receber não. Não, você não serve, e a recomeçar e a lidar com esse não. Então eu acredito que nada é em vão e que eu fui forjada a aprender, a recomeçar, né, a ter resiliência, mesmo sem saber. E no assim, quando tudo aconteceu, quando eu me vi de novo tendo que recomeçar, não foi fácil, foi muito difícil recomeçar, pensar o que que eu vou fazer agora, em qual mercado de trabalho eu vou me encontrar, por onde começar. Mas quando a gente é mãe, a gente tem uma força que não vem da gente, sabe? Às vezes eu falo, eu brinco até hoje que eu quero, tem dia que eu quero chorar e eu não tenho tempo para chorar. Eu não tenho nem tempo para chorar. Então, assim, quando a gente é mãe, a gente às vezes não tem tempo para sofrer o que a gente deve sofrer, né? Mas eu fui veterinária, sou veterinária no Brasil. E no Brasil eu aprendi a tosar cachorro porque eu precisava treinar os meus funcionários. Exigir qualidade de serviço, eu precisava aprender como fazer. E nada, nenhum curso que você fizer na sua vida, pode ter certeza que é em vão. Tudo vai ser usado. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi que a tosa, que o pet styler, que o dog groomer, era uma porta muito boa de trabalho, era uma oportunidade muito boa, era muito bem visto. Então eu tentei trabalhar com isso, né? Fui trabalhar em daycare, em outros lugares, pet shop. O meu primeiro emprego, eu fui muito humilhada. Nossa, eu fui muito humilhada. Eu cheguei o caco do caco. Eu cheguei com a minha alma muito quebrada, né? A minha autoestima lá embaixo. Só que eu tava em Cristo Jesus, eu tava lendo a Bíblia, eu tava todos os dias de manhã, de madrugada, clamando para que Deus restaurasse a minha vida. Então eu sabia que Deus estava no controle da minha vida, e que aquilo ali era passageiro, e que eu estaria passando às vezes por uma grande prova de fé, né? E isso me sustentou muito. Eu lembro que não teve nenhum dia desse trabalho que eu não voltava para casa chorando. Eu chorava muito porque eu era muito humilhada. Eu não falava inglês direito, mas a minha chefe ria de mim, do meu inglês, me debochava, colocava mais trabalho além do que eu conseguia. E um dia de madrugada eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não dou conta mais. Me tira desse trabalho, ou me arruma outro, ou me dá força, porque eu preciso sustentar a minha casa. E eu fiz essa oração às 5 da manhã, quando eu entrava no devocional. E umas 7h30, quando eu tava indo trabalhar, ela mandou uma mensagem: muito obrigada, mas não precisa vir mais. Eu entendi que era uma resposta de Deus e pensei, e agora? Tá bom, eu entendi a resposta, mas e agora? Como que eu vou sustentar a minha família, né? Mas logo depois, no final do dia, já tinha outra oportunidade de trabalho em outro lugar, onde ali eu não entendi o porquê que eu tava ali, porque as moças eram bem melhores que eu, tosava bem melhor, era grande profissional, e eu pensava que todo dia eu ia ser mandada embora. Todos os dias. Estresse, hein? Todo dia eu pensava assim: ah, hoje eu não fico, hoje o meu cachorro não saiu tão bom, o cliente às vezes pode ter reclamado. E ali foi um lugar que eu falo que foi um lugar de cura e restauração da minha vida. Então, às vezes, o recomeçar é dar o passo sem você nem saber se tem chão. É você não parar.
É você acordar cedo, às vezes pode estar tudo escuro na sua vida e você não sabe nem o que fazer. Mas acreditar que tem um Deus que cuida e cuida dos mínimos detalhes. Naquele lugar, teve uma moça que chegou para trabalhar e ela estava chorando muito. Aqui nos Estados Unidos a gente não pode chegar e abraçar e falar o que foi, é invasão. Todo mundo olhou ela chorando e eu não aguentei. Eu fui lá e dei um abraço nela. Ela nem me contou porque ela estava chorando. Fiquei curiosa para saber, mas ela não contou. E ali ela pegou a mesa dela de trabalho, pôs do lado da minha e falou: eu vou te ensinar. E ela me ensinou tudo que eu sei hoje de dog groomer, de pet style, foi ela que me ensinou a tosar. Ali foi o momento que eu pude falar do amor de Deus para as pessoas, transbordar, né, e aprender. Hoje eu trabalho na área, mas eu falo para Deus, falei: Senhor, essa van que eu trabalho aqui seja uma van disfarçada de ministério. Que eu entro na casa das pessoas, mas que eu não toso só um cachorro. Que eu entro e levo, pelo menos um Deus te abençoe, fique com Deus. Porque na Bíblia fala que tudo que a gente fizer, faça com excelência. Né? Eu gosto do meu trabalho, para mim é uma terapia poder lidar com os animais. Tenho outros sonhos, né, no meu coração, mas momentos difíceis a gente passa e a gente tem que aprender com ele. A nossa dor não é em vão. Se você sofreu e você não aprendeu nada, você está sofrendo à toa. A nossa dor é o nosso maior ministério. Às vezes, Deus está usando a sua dor para falar para uma mulher que sofreu um abuso físico: eu sofri também e eu entendo a sua dor. Às vezes você é a mãe de uma menininha que sofreu pedofilia e você vai ser a melhor pessoa para falar: eu passei por isso e eu posso te ajudar. Eu passei pelo tráfico humano e eu sei que Deus colocou a minha dor como maior ministério. Então eu sei que eu posso às vezes falar para uma moça que passou por isso: calma, é difícil no começo, é difícil recomeçar, mas vai ficar tudo bem, não para. Continua, não desiste da vida. Continua, Deus tem planos de paz e não de mal, para dar o fim que Ele deseja segundo o teu propósito. Maísa, e como é que foi essa maravilha do seu livro? Eu acredito que esse livro nasceu no coração de Deus antes mesmo de eu pensar em escrever. Eu nunca imaginei eu escrever um livro. Eu nunca imaginei isso. Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu conheci a Hope Just, comecei a pregar na internet, a falar do amor de Deus. E em junho do ano passado, eu fiquei doente. Eu tive apendicite. Fui para o hospital. E ali o médico falou que eu teria que ficar 40 dias sem poder trabalhar. E eu questionei muito a Deus, porque eu sou mãe solteira aqui, eu sou sozinha, e eu falei assim: Senhor, o Senhor é um Deus justo. Como eu vou ficar 60 dias sem trabalhar? Isso não é justo. E eu dormia e acordava naquele hospital com uma voz assim: você vai terminar o que você começou. Você vai terminar o que você começou. E realmente, eu tinha começado a escrever, só que vinha umas vozes na minha cabeça falando: deixa pra lá. Não, você vai contar isso? Ou chegava numa parte que me machucava e eu não queria falar daquilo ali. Então eu entendi o recado. Então eu comecei a escrever, terminar o que eu estava começando realmente. Só que eu nunca tinha escrito um livro, eu não sabia nem por onde começar, assim, colocar na diagramação e tudo. Então eu fiz outra oração, falei: Senhor, se isso for coisa da minha cabeça, me mostra, coloca alguém na minha vida para me ensinar, para me ajudar a escrever um livro. E aí passou uma semana, mais ou menos, um moço na rede social falou que gostou, que viu meu testemunho, e a gente conversou bastante. Ele falou assim: eu dou mentoria para escrever livro, você deveria escrever o seu livro. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia. Eu falei que eu já tinha escrito algumas coisas, mandei para ele e junto a gente conseguiu terminar. Só que eu não queria um livro para falar da minha história, falar da minha vida. Eu queria um livro que as pessoas pudessem ler e falar assim: eu quero conhecer um Deus que mudou a vida dessa moça. Eu queria que fosse um livro para as pessoas verem e falar assim:
É vivo. Se mudou a vida dela, pode mudar a minha também. Então eu queria um livro que fosse com esse propósito. E quando chegou a parte desse propósito, ele falou para mim: e agora, mas o que você vai escrever? A parte da sua história já está pronta, falta a outra. Eu falei: olha, tem uns cadernos que eu escrevia quando Deus me tocava. Eu tenho uns 3, 4 cadernos, porque sempre que eu lia a Bíblia, Deus falava muito comigo e eu escrevia, mas era para mim. Enfim, mandei para ele. Passou umas 2 semanas, ele falou assim: o seu livro está pronto. Então Deus escreveu esse livro antes mesmo de eu pensar em escrever. Eu jamais imaginaria que eu poderia ter um livro assim rápido. Eu achava que era um projeto para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, né? E eu acredito que quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa e muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Porque para escrever um livro em português, mas não, em inglês. Porque chegou uma pessoa e perguntou assim: mas não vai ter inglês? O detetive do meu caso falou: precisa ser inglês. Eu não conhecia ninguém que traduzia livro. Quem vai fazer um livro em inglês? Eu já não conhecia quase ninguém em português. Quanto mais em inglês. E aí colocou uma pessoa que faz tradução de livro no meu caminho. Ele fez a tradução, eu recebi uma doação do valor completo em centavos, que era o custo do livro em inglês. Então, quando o plano de Deus para nós é infinitamente melhor do que a gente pode pensar ou imaginar. Esse livro nasceu no coração de Deus antes mesmo de eu pensar em escrever. E onde é que as pessoas, os seguidores nossos, podem adquirir? O português você acha ele na Amazon, no Submarino, no site Autores, Clube de Autores. E o inglês, você acha ele na Amazon. Tanto em português quanto em inglês você acha na Amazon. Mas no Brasil, você acha no Clube de Autores. Coloca lá www, Clube de Autores, ou coloca no Google de Misa Missionária, que vai aparecer. E nesse site ele é enviado para 48 países. Maravilha. Mas aí nesse processo todo, como é que entra a Hope? O que é que a Hope fez? Como foi que ele ajudou? Para que outras pessoas que também estejam nessa situação possam saber que a Hope pode ajudar. Quando eu mudei para Orlando e eu descobri a Hope, eu fiquei muito emocionada. Porque quando tudo aconteceu comigo, eu não tive uma instituição que me ajudasse a fundo, assim, com psicólogo, que me abraçasse do jeito que a Hope abraça as vítimas. Então, eu estava passando ainda por um processo de guarda dos meus filhos. Eu estava com a última instância da guarda dos meus filhos. Eu tinha uma audiência e eu não sabia nem o que fazer, porque dependendo da decisão judicial, eu perderia a guarda dos meus filhos. Então, a Ana, a Hope Just, me ajudou, entrou comigo nesse processo e a gente ganhou a causa. E o juiz falou que agora só vai para o Brasil quando eu tiver o green card, quando eles puderem retornar para o Brasil. Então a Hope Just foi de extrema importância na minha vida. Se você sofre um problema físico, um trauma físico, uma agressão física, se você está sofrendo aí na sua casa com seu filho, sabe, de uma pedofilia, sabe? Se você sofre no seu trabalho, se você sofre no seu trabalho de exploração, porque o tráfico humano, ele não é só de cunho sexual, mas de exploração do trabalho, se você faz um trabalho que você não quer fazer. Isso também é tráfico humano, de exploração. Então, se você sofre, saiba que tem uma fundação que pode te ajudar. Você não está sozinho. Aqui você vai receber a ajuda de como poder se reerguer, de como poder prender essas pessoas. Então, se você não está sozinha nesse país, como você pensa que está, como as pessoas às vezes podem estar te ameaçando, como eu fui ameaçada achando que eu estava sozinha, mas não, tem uma fundação que acolhe vítimas. Chegamos então ao final do nosso podcast tão especial hoje com Maísa.
E queremos agora que ela fale sobre o trabalho dela, o que é que ela está fazendo, como é que a gente pode, as pessoas podem procurar os seus serviços. Eu tenho minhas redes sociais, Maísa Chagas, no Instagram. Ali eu falo do amor de Deus, ali eu faço devocionais. Também aqui eu tenho uma empresa de dog groomer, onde eu faço serviços e presto serviços para outras empresas. Então, se você quiser me achar nas redes sociais, no meu Instagram, Maísa Chagas, e no YouTube, Maísa Chagas também. Eu quero mais muito agradecimento mesmo. Eu me emociono quando escuto a sua história, me emociono mesmo. Porque eu vejo muita força, uma moça bonita, uma moça competente, que conseguiu dar a volta por cima. Amém. Né? Parabéns, Maísa. Muita força. Obrigada. Maísa, você como uma sobrevivente do tráfico humano real ocorrido aqui na América, o que hoje você dá de conselho às pessoas que estão passando por isso, como que elas podem reconhecer, como elas podem evitar? Eu acredito que o nosso problema aqui nos Estados Unidos parece que ele é potencializado. Parece que uma coisa pequenininha parece que é muito, sabe? Porque a gente não tem o domínio da língua, a gente não tem o domínio às vezes da cultura, a gente não sabe às vezes como que funcionam as leis. Então isso dá uma fragilidade. Mas isso também você tem que ficar de olho, às vezes, num trabalho que parece ser um trabalho fácil, que você trabalha pouco e ganha muito, né? A facilidade. Não faça nada sem contrato, sem perguntar, sem pedir referência, sem procurar na internet, sem ver os reviews. Você vê se uma empresa é mesmo real, porque isso tem tanto no Brasil como aqui em qualquer lugar do mundo. Quando tudo aconteceu comigo, no final, eu perguntei para a polícia, por que eu? Eu não sou tão ingênua assim, eu fiz faculdade, né? Não, parece que a gente cai numa coisa que a gente acha que a gente não é tão inteligente para aquilo, né? E a polícia me falou uma coisa que eu fiquei pensando nisso por muito tempo, que as vítimas geralmente é um padrão, são mulheres sozinhas, são mulheres que passaram às vezes por um trauma recentemente, estão com a autoestima abalada, uma mãe solteira, para um divórcio, né? Então geralmente tem um padrão específico para pegar essas vítimas, que às vezes você está numa fragilidade da sua vítima, da sua vida, num momento frágil ali, que cai numa conversa que não é real, né? E foi o que aconteceu comigo. Todas as vítimas ali eram mulheres sozinhas, mães solteiras, que passando por um momento difícil na vida. Perfeito. Então nós agradecemos, tá, a sua presença aqui, nos colocamos à disposição, a nossa equipe de voluntários aqui da assistência legal, toda a equipe de voluntários da Hope Justice está à disposição, e quem precisar de ajuda, quem quiser se resgatar, conhecer alguém que precisa da ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Então nos contacte e agradecemos muito.